primeiro lugar, o que eu faço questão de falar sobre isso é que eu fui convocado para essa posição. Eu nunca pedi para estar nela. Se as pessoas falam que eu sou um embaixador do autismo, eu fui convocado para isso. Apesar de sempre ser atuante na comunidade e trabalhar muito para a conscientização e ser um orgulhoso representante assim, da comunidade autista, eu nunca tive essa inspiração, ou essa aspiração a ser um representante em Brasília ou qualquer coisa do tipo. Mas no momento que começou essa batalha pela inclusão de dados sobre autismo no censo, eu fiz um vídeo com o Romeu pedindo para o presidente Bolsonaro incluir, sancionar essa lei, assim como muita gente da comunidade, só que pelas minhas condições, pela minha carreira artística, pelo Romeu ser o que ele representa hoje no país, esse vídeo explodiu, viralizou. No dia seguinte, eu recebi um contato da primeira-dama, querendo entender mais sobre autismo. E o que eu achei demais, eu achei o máximo isso. Legal. E aí, cara, eu falei com ela, juro, horas. Ela foi super receptiva, super interessada, porque de fato ela queria entender mais para poder tomar atitudes mais Sugerir fortes. Os trâmites ali administrativos para que esse teu objetivo tivesse êxito. Exato, que naquela época, então, ainda nem era um objetivo meu, era só uma conversa para ela entender como ela poderia ajudar, porque ela é muito envolvida em causas, principalmente com deficientes, inclusão e tudo mais, ela é muito envolvida. Sim. Então, eu achei uma iniciativa incrível dela, falamos bastante, e aí ela me chamou para ir para Brasília. Até então, era para fazer uma audiência com ela, com o ministro da Saúde, o Mandetta, com o representante da Secretaria da Pessoa Portadora de Deficiência, para a gente conversar sobre a possível inclusão. No momento que eu estava lá, fazendo essa audiência, as coisas estavam fluindo bem e tudo mais, a presidente do IBGE estava também, e mais outros assessores. O Bolsonaro soube que a gente estava tendo essa reunião e pediu para ir para ser transferida para o gabinete dele. Num primeiro momento até teve um certo, não precisa, tal, não sei o quê. Mas aí eu vi uma grande oportunidade de fato as coisas serem resolvidas ali. Aí eu lembro que eu peguei assim na mão da Michelle e falei assim, vamos, pelo amor de Deus, vamos, porque é capaz, eu tô Presente, aqui, eu né? vim até aqui, cara, eu tô aqui. A gente tá conversando sobre isso, vamos pro sim ou vamos pro não, mas vamos definir. Quer dizer, todo mundo esperava o não, essa é a grande verdade. Eu fui por uma causa perdida, eu até postei isso antes de ir, eu fui achando que o governo ia usar a minha imagem para amenizar o não que ele ia dar para a comunidade autista, para eu ser um porta-voz das más notícias, porque o Bolsonaro já tinha tuitado que não achava que era bom, a presidente do IBGE é contra, tal, não sei o quê, mas a gente foi lá no gabinete. Chegando lá, começamos a conversar, todo mundo dando opinião, até que o Bolsonaro olhou para mim e falou: Mion, o que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim representar a minha comunidade, a minha comunidade autista. Aí ele falou assim, o que a comunidade quer? Aí esse era o momento que eu poderia, sem dúvida nenhuma, escolher fazer política, porque a grande maioria ali não queria incluir os dados do autismo no censo, dos profissionais e tudo mais, eles não queriam, porque não acreditavam que o censo era a melhor forma de coletar esses dados. Ou eu podia representar a comunidade que eu estava lá para representar. E aí, então, chegou esse momento onde eu tinha ali essa decisão para fazer. E, cara, eu falei, eu tô aqui para representar esses milhares de famílias que colocaram a sua esperança em mim, que querem ser vistas, querem ser enxergadas. Eu não tô nem aí pra fazer política em Brasil. A última coisa que eu quero é fazer qualquer coisa, agradar, ou fazer carreira, ou pensar qualquer coisa do tipo. Eu tenho um partido só, meu partido é o autismo, seja onde for, com quem for, aonde for, seja qual for o presidente, não me interessa. Se a pessoa que tá no poder é a pessoa que vai poder definir melhorias pra minha comunidade, eu vou lá, tá lá com essa pessoa, eu vou falar com ela. Meu partido é um só e é o autismo. Então eu falei, presidente, se você quer realmente pegar essas milhares de famílias no colo e fazer o que a comunidade quer, você vai sancionar essa lei. Aí deu um silêncio assim na mesa, todo mundo... Porque a gente já tava 2 horas de reunião conversando sobre se era censo ou não, e tinha chegado à conclusão que não ia ser. Mas o povo, a comunidade autista queria o censo. Então eu falei, presidente, é isso que você tem que fazer. Aí ele falou, então tá bom, qual é o próximo assunto? Aí eu falei, o quê? A Cíntia tava comigo ali, tá aqui, que trabalha comigo, eu olhei pra Cíntia e falei, você acredita o que tá acontecendo aqui agora? Eu falei, não acredito, porque era uma causa perdida. Legal. E assim, eu não sou nem a favor e nem contra, eu tô aqui pra relatar os fatos. De fato, nesse dia, nessa ocasião, o Bolsonaro olhou pra comunidade autista e falou assim, eu vou dar pra vocês o que vocês querem, eu vou abraçar vocês. E tem que elogiar. Essa é uma questão que mexe muito com a comunidade autista, há já muito tempo. Isso é uma coisa que já estava sendo pleiteada no último censo.
Como é a cada 10 anos, a gente não queria esperar mais 10. É uma comunidade que fica sempre muito marginalizada, fica muito invisível a comunidade autista. O meu partido é o autismo. Eu luto pelo autismo e vou sempre lutar. Agora, quando eu sentei na mesa ali e estava uma discussão muito grande, confesso que eu fiquei assim muito impressionado de ver o presidente falar que ele queria fazer a vontade do povo, que ele estava aqui para representar e fazer a vontade do povo. Isso foi inspirador. E dito e feito, contra tudo e todos, contra todas as expectativas, ele assinou, sancionou a lei e hoje então é um dia que marca uma grande vitória para a comunidade autista. Obviamente tenho que agradecer muito a Michelle, a primeira-dama, porque foi uma iniciativa dela, ela que me procurou, ela que organizou tudo isso, e então minha eterna gratidão e admiração por essa atitude dela. Hoje foi um dia muito especial. Parabéns aí, presidente. Obrigado. Você está representando milhares e milhares de famílias que estavam se sentindo completamente no escuro, invisíveis, e isso é um grande passo para toda a comunidade autista, é um passo gigante para todas as famílias que batalham há anos. Eu tenho a honra de estar aqui representando o trabalho de todas essas movimentações, instituições que há décadas lutam por um reconhecimento como esse. Obrigado. Não, parabéns pela sua luta. Algumas divergências nós sempre vamos ter, né? Mas como o norte é um primeiro passo, né? Aí virá, com toda certeza, teremos outras pesquisas, outras formas de reconhecer por parte do poder público essas pessoas. Em a União tendo condições, nós faremos de tudo para atender. O autismo é uma causa complicada, diferente, como a gente já conversou bastante. Então, sem dúvida nenhuma, ter a atenção do governo, ter a atenção de vocês, é uma vitória assim, sem precedentes. Saber que a gente tem a porta aberta para poder ver uma atitude como essa ser tomada, conversar sobre todas as outras ideias e que a gente tem, exatamente como você falou, para continuar reconhecendo e representando esse povo. Hoje é um dia de vitória para a comunidade autista, sem dúvida. Obrigado. Boa sorte aí, Deus abençoe o Brasil. Amém. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas do passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não têm acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele, porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido. E imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista, e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito.